Maru é um perdedor famoso, mas solitário, que largou a atuação depois que sua mãe virou espectadora num acidente. Mas após ser rejeitado pela paixão de infância, ele volta a atuar, e agora todas as garotas populares o querem por seu carisma de ídolo. Tudo começa quando Maru está voltando da escola e nota sua colega Katy vendo o pôr do sol. Ela o reconhece imediatamente como Maru, e ele não consegue acreditar que ela lembra seu nome, mesmo sendo horrível e sem aura. Ela afirma lembrar de todos da turma, e audaciosamente diz que ele deveria voltar se veio procurando algum tipo de agrado. No entanto, quando Maru diz que leu o romance que ela escreveu, ela fica intrigada e pergunta o que ele achou. O monólogo interno de Maru começa a dizer que é hora de ele conseguir o que queria. Então, após alguma consideração, ele diz a Katy que ama absolutamente o romance dela. Ouvindo isso, Katy baixa a guarda e agradece educadamente, revelando que trabalhou muito para chegar até ali. Maru nunca tocou numa mulher na vida, assim como vocês, e é aqui que ele se apaixona pela primeira vez. Após as férias de verão, Maru ouve os caras falando de Katy sendo destaque na revista. Enquanto Maru escuta, seu amigo Kai pergunta se ele vai ao festival de confissões, mas logo percebe que ele não tem coragem. Que emoção, droga! Ele mesmo é um pegador de Ohio que tem várias garotas 7 dias por semana. Maru lembra que Kai foi pego traindo antes das férias e não é tão popular quanto diz ser, mas Kai está confiante de que toda garota quer fazer sexo com ele. Maru pergunta a ele para quem se confessaria se tivesse a chance, e ele diz o nome de Katy só para provocá-lo. Nesse instante, Katy aparece na sala, e alguns caras começam a falar do tamanho dos melões dela. Ao confrontá-los, ela diz que odeia pessoas com a mente suja, pois são a escória da terra, e Maru fica satisfeito porque eles mereceram. Kai diz pra ele parar de sonhar, pois ela não é para o bico dele, explicando que ela é inteligente, linda e famosa, enquanto ele é só um inútil. Maru afirma audaciosamente que ele e Katy se dão muito bem, pois conversou com ela uma vez no inverno passado e percebeu que moravam perto. Mais tarde, uma garota se aproxima de Katy e pergunta se pode copiar as anotações dela, mas Katy as rasga na frente dela e a humilha. Ela então faz novas anotações na biblioteca, derramando lágrimas, sem saber que Maru a está vendo chorar por trás das estantes. Mais tarde, Kai diz pra ele chamar Kuroha pra sair, pois ela se importa com ele e pode realmente dizer sim a um perdedor como ele. Ele também o lembra que a única razão pela qual Kuroha poderia gostar dele de volta é porque o conhece há muitos anos, e Maru admite que a admira muito por ser tão educada e respeitosa. Nesse instante, Kuroha aparece e se diverte ao ouvir Maru dizer coisas boas sobre ela. Ela se inclina pra ele e diz que gosta de como ele é fofo, fazendo o cara ficar mais vermelho que um sinal de trânsito. Enquanto continuam conversando, os assinantes do OnlyFans de Kuroha ficam chateados porque acham que Maru está pegando todas as gatas da turma. Com medo da própria vida, Maru tenta fugir discretamente, e Kuroha percebe que ele a tem evitado desde que ela o chamou para sair. Ouvindo isso, os outros caras se juntam contra ele, mas Kuroha diz para ele sair para que ela possa ter uma conversa particular com ele. Ela pergunta de novo se ele gostaria de sair com ela, mas Maru diz que não pode, mesmo tendo muito em comum. Kuroha diz que estava só brincando com ele para ver como ele reagiria, e Maru fica frustrado porque achou que ela estava falando sério. Nesse instante, eles ouvem Katy dizendo à amiga que está saindo com um cara chamado Abi, e a turma toda fica surpresa com essa novidade. Kai menciona que Abi também é um ator em ascensão, e percebendo que suas chances de transar caíram mais que a moeda Ractua, Maru fica de coração partido e sai mais cedo da aula. Enquanto ele se afoga na própria miséria à beira do rio, Kuroha aparece e senta de costas para ele. Maru diz para ela ir embora porque não quer se apoiar em ninguém, mas Kuroha diz para ele não se preocupar, pois ela só o chamou para sair porque perdeu uma aposta e eles ainda são amigos próximos. No entanto, quando Maru diz que sabe que ela está mentindo, Kuroha o abraça por trás. 気づいてくれたから、自分が辛い時でも優しくしてくれる。だから好き。私、自分が選ばれなかったのは悔しいけど、これからも春の味方だよ。 Maru finalmente se abre com ela, reclamando como Katy meio que o iludiu, e depois começou a namorar um cara novo do nada. Kuroha propõe que eles se vinguem dela, revelando que nunca gostou dela para começo de conversa, e que não precisam mais fingir. Maru não quer ir tão longe, mas ela pinta um quadro de Katy tendo seus canos desentupidos por Abe no primeiro encontro, o que o frustra. Eventualmente, o cara fica motivado e concorda feliz em vingar a perda de seu primeiro amor. À noite, enquanto Maru janta, ele vê Abe num talk show falando de seu novo drama, mas desliga porque acredita que Abe roubou sua garota em potencial. No dia seguinte, ele se encontra com Kuroha na oficina e discute um plano para fazer Abe perder toda a sua aura.
Ele acredita que o término deles afetará ambos, e Kachi sairá como uma jogadora, o que afundará a reputação dela. No entanto, Kuroha acredita que esse tipo de vingança o fará se sentir vazio no final, então ele deveria ir atrás de algo mais doce. Quando perguntado o que o faria feliz, Maru responde que ficaria nas nuvens se Kachi se confessasse para ele. Ouvindo isso, Kuroha sugere que ele finja namorá-la, explicando como isso deixaria Kachi com ciúmes, o que a faria largar a pose de durona. Apesar de gostar do plano, Maru pede a Kuroha para não se sacrificar por ele. No entanto, Kuroha diz que está feliz porque pode sair com o cara que ama, mesmo que seja de mentira. Maru fica tão confuso que começa a suar frio, e Kuroha usa essa oportunidade para deixá-lo todo excitado e incomodado. Eventualmente, Maru concorda com o plano e Kuroha propõe que eles se beijem para selar o acordo, o que o faz cair do banco. Ele pergunta a Kuroha se ela perdeu a cabeça, mas ela se inclina para o rosto dele e diz que um beijo não faria mal. Quando Maru diz que talvez não consigam voltar atrás depois disso, Kuroha diz para ele parar de se preocupar com o futuro e se inclina para frente. No entanto, a imagem de Kachi começa a passar na cabeça de Maru, então ele empurra Kuroha e sai correndo como um perdedor virgem. Depois de perguntar sobre Abe aos colegas, ele percebe que o cara parece não ter fraquezas, o que o frustra. Ele se convence de que deve haver algo que Abe está escondendo, mas o próprio cara aparece para confrontá-lo. Maru pergunta o que ele está fazendo ali, e Abe diz que veio ver o ator Mirin Gênio e seu rival. Maru então revela que é filho de um dublê e uma atriz sem sucesso, o que lhe garantiu um lugar no showbiz. Vê-lo atuar deixava sua mãe visivelmente feliz, então ele continuou fazendo para satisfazê-la. Abe não entende porque ele deixou a indústria 6 anos atrás, sendo tão bom no que fazia. Ele também lembra do pai trabalhando com Maru numa peça, e tudo o que ouvia era o pai o elogiando por semanas. Irritado por não receber nenhum elogio, Abe decidiu virar ator, entrar na escola de Maru e pegar a garota dele só para se vingar por lhe dar problemas com o pai. Maru fica tão bravo que o agarra pela gola, mas Abe diz para ele pensar bem no próximo passo ou pode ser expulso. Maru fica cada vez mais frustrado e não consegue entender por que Kachi namoraria um homem como ele para começo de conversa. Abe também revela que planeja se confessar para Kachi no festival, e uma vez que ela aceitar na frente de toda a escola, isso maximizará a chance de Maru morrer virgem. Mais tarde, Maru encontra Kai e diz que vai participar da peça que ele está organizando. Kai entende o que está rolando e diz que ele precisará de um roteiro muito bom para atuar. Enquanto se perguntam quem pode escrever um roteiro bombástico para eles, a mente deles aponta para Kachi, mas Maru está nervoso demais para perguntar a ela. Nesse instante, Kuroha aparece e chama a atenção de todos fingindo ser sua namorada. Em seguida, Kai o empurra para falar com Kachi, e a resposta inicial dela é que não gosta de ser elogiada logo depois de ficar famosa. No entanto, ela gosta de pessoas que se desafiam, e é por isso que concorda em ajudá-lo. Ela troca informações de contato com Maru, e mais tarde naquela noite, ela até manda mensagem para ele para que possam discutir a peça. Antes que ele possa ligar para ela, Kuroha visita a casa dele e diz que as irmãs estão com vontade do curry dele. Kuroha até oferece ajuda para cozinhar, mas Maru diz para ela ficar longe da cozinha porque toda refeição que ela cozinha é o pior pesadelo de Gordon Ramsay. Isso é nojento pra caralho. Kuroha também percebe que o lugar está uma bagunça, e Maru diz que é porque passou o verão com o pai irresponsável. Enquanto Kuroha ajuda a limpar o lugar, ela encontra uma foto antiga de Maru com um amigo e pergunta quem ele é. Maru revela que o cara é Shiro, o filho de um patrocinador de um drama que ele fez antigamente. Ele também lembra de Shiro prometendo escrever uma história para ele e pedindo para ele ser a estrela. Enquanto ela está olhando para a foto, Maru recebe uma ligação de Kachi, mas esconde nervosamente e vai para o quarto. Assim que ele atende a ligação, Kuroha pergunta em voz alta onde ele colocou o aspirador de pó, o que o faz entrar em pânico. Kachi ouve isso e assume que ele está no meio de um encontro em casa, mas em vez de ficar chateada, ela diz que não tem absolutamente nenhum problema com isso, e que eles deveriam conversar amanhã sozinhos na biblioteca. Mais tarde ele conta tudo a Kuroha, e ela acredita que Kachi está tentando entrar na cabeça dele trocando números e agora ligando para ela no telefone. Ela também acredita que Abe está envolvido, e que ele pode estar tramando algo para humilhá-lo mais tarde. Maru espera atropelar os planos deles atuando na peça, mas Kuroha pergunta se ele consegue atuar para começo de conversa. Maru agradece pelo impulso de confiança, mas não pode desistir agora ou vai se arrepender para sempre. Kuroha diz que mesmo que ele falhe, é uma vitória para todos porque ele ainda tem 20 centímetros lá embaixo, o que deixa o cara nervoso. Ele tenta contra-atacar Kuroha, segurando o queixo dela e fingindo beijá-la. Mas ela sabe que ele não tem coragem para isso. Kuroha então se inclina para ele para fazer seu polo norte subir, mas o cara é salvo quando recebe uma mensagem de Kachi, revelando que ela finalmente escreveu algo que vale a pena ler.
No dia seguinte, Maru pratica a atuação com Kai, mas de repente fica com medo e desmaia. Mais tarde, ele acorda na enfermaria com Katia ao lado e ela entrega a ele um pouco do que ela escreveu na noite anterior. Ela também propõe que eles se apresentem no Festival de Confissões porque muita gente estará assistindo, e Maru fica tão animado que casualmente pega nas mãos dela para agradecê-la. Ela então tira o roteiro e diz que ele precisará pagar para ver o resto, o que é uma frase que sua mãe costuma dizer a estranhos na rua. Emocionante. Droga. Katia também revela que costumava assisti-lo quando ele era ator, então Maru diz pra ela não ter grandes expectativas, porque ele não é mais tão bom. Ela pergunta por que ele está tentando subir ao palco para começo de conversa, e o cara mente que só quer voltar a atuar. Ela então pergunta o que aconteceu com ele no palco, afirmando que a resposta dele será considerada pagamento pelo roteiro. Maru conta a ela sobre o drama em que esteve, que o levou à fama instantânea. No ano seguinte, esse drama teve uma sequência e sua mãe conseguiu um grande papel nele, o que finalmente seria sua grande chance numa carreira que de outra forma era monótona. No entanto, durante as filmagens, ela foi atropelada por um carro e sofreu uma lesão fatal na cabeça, deixando Maru completamente devastado. Após o incidente, o drama deveria ser cancelado, mas Maru chorou horrores, porque o trabalho que sua mãe morreu fazendo merecia ser concluído. Eventualmente, ele conseguiu convencer o produtor a terminar o drama, e acabou sendo a maior coisa na indústria. No entanto, Maru nunca mais foi abordado pelo diretor, e esse foi o fim de sua carreira de ator. Sua história comove Katia às lágrimas, e ela entrega a ele o resto do roteiro, porque o pagamento foi recebido. Enquanto ela volta para casa, percebe que era uma boba inútil todos aqueles anos atrás, e assistir Maru na TV lhe deu alguma confiança. Acontece que Katia é a filha do homem que dirigiu o drama que tornou Maru famoso, e assim que se encontraram na casa dela, eles imediatamente viraram amigos. Um dia, ela disse a ele que se um dia escrevesse uma história, gostaria que ele interpretasse o protagonista, e Maru concordou feliz. Ela então escreveu várias histórias para Maru atuar nelas, mas o pai dela disse que ela não conseguiria vê-lo novamente depois que a mãe dele morreu. Todo esse tempo, Maru acreditava que Shiro era na verdade um menino, quando na realidade ela é uma menina e seu nome completo é Shirokati. Ela achou que Maru a tinha abandonado, então alcançou a fama para se vingar dele. Mas depois de todos esses anos, ela percebe que está magoada porque Maru era na verdade seu primeiro amor. Ela o odiou por tantos anos, uma conversa foi tudo o que precisou para fazê-la querer pular no pogo stick dele. À noite, Kuroha diz a Maru para interromper a apresentação de Abe no palco, roubar os holofotes e depois a garota dele. No entanto, ela acredita que Katia está por dentro de tudo, e planeja rejeitá-lo na frente de todos para causar o máximo de dano emocional. Apesar do risco, Maru quer seguir com este plano e decide começar a praticar a partir de amanhã. Kuroha o lembra que ele pode atuar muito bem, desde que isso o faça feliz, e deseja a ele a melhor sorte. Na noite seguinte, ele começa a praticar com Kai, sem saber que Kuroha está preocupada com ele. No dia do festival, Maru e Kai encontram Abe nos corredores e o cara está confiante em relação à confissão que está prestes a fazer. Mais tarde, Kai admite que toda essa ideia de vingança é na verdade uma porcaria, mas ele sabe que Maru é um virgem sem esperança, e é por isso que escolheu apoiá-lo. Em seguida, ele veste um yukata para servir no café e espera pela sua vez no palco. Logo depois, Kuroha chega e tenta impressioná-lo com seus encantos, mas sem sucesso. Kai diz a Maru que alguém veio vê-lo, e essa pessoa é Katia com uma jaqueta verde e um boné marrom. Maru reconhece que seu amigo Shiro costumava usar a mesma roupa e tenta se aproximar dela, mas Katia não quer revelar sua identidade ainda, e diz pra ele manter distância. Respeitando a distância, Maru agradece por ter vindo ver a peça dele, mas Shiro reclama dele por não ter vindo vê-la todos esses anos. Maru responde que muita coisa aconteceu desde a última vez que se viram, mas ele ainda lembra de ter prometido atuar em uma das histórias dela, o que comove Katia às lágrimas. Maru então pergunta o que ela tem feito, e Shiro revela que começou a ir para a escola não muito depois que ele desapareceu. Ela até diz a ele que começou a trabalhar em suas fraquezas, e finalmente teve sua grande chance quando estreou como romancista no ano passado. Para a surpresa de Maru, ela então desce as escadas lentamente, dizendo a Maru que fez tudo isso para que ele pudesse reconhecê-la e pegá-la por trás. Ela finalmente tira o boné e se revela como Katia, explicando que ele havia confundido a identidade dela todo esse tempo. Enquanto Maru está surpreso, ela também admite que a incomodava quando ele pensava que ela era um menino, e é por isso que ela trabalhou duro para conseguir alguns melões e pães. Ela estava ansiosa para vê-lo na escola, mas seu coração se despedaçou quando viu Kuroha tentando excitá-lo. Maru pede desculpas pela dor que causou, mas ela diz que pode deixar pra lá, desde que ele a chame pelo primeiro nome, Shiro. Maru então pergunta por que ela escolheu revelar sua identidade agora, e Shiro revela que é porque ela queria dar a ele um impulso de confiança para quando ele voltasse ao palco.
Depois que eles se separam, Shiro encontra Kuroha, que afirma que já sabia da identidade dela desde que viu aquela foto na casa de Maru. Kuroha também acredita que, mesmo que ela tenha revelado sua identidade, Shiro não consegue conquistar Maru porque ela tem pães maiores que ela. Ela então se encontra com Maru e tenta ao máximo esconder seu ciúme, mas o cara percebe que ela realmente não gosta de Shiro. Ele diz a Kuroha que é fofo como ela age chateada para buscar a atenção dele, fazendo assim colher no canto com vergonha. Mais tarde, eles andam pelo festival fazendo missões secundárias de NPC até a hora da cerimônia de encerramento. Kuroha admite que era contra ele voltar a atuar, mas se isso o faz feliz, então ela o apoiará tanto moralmente quanto oralmente. Quando Maru olha pra ela todo triste, ela dá um tapa na cara dele e diz que o relacionamento deles foi resetado agora, o que significa que ele está livre para pegar quem ele quiser. Ela diz que terá que viver com isso mesmo se ele escolher namorar Shiro, e sai correndo escondendo a dor com um sorriso. Durante o festival de confissões, muitos NPCs confessam seu amor na frente da escola, enquanto Maru se encolhe no fundo como um perdedor. Quando chega a vez dele, Kai pergunta se ele está pronto e o cara diz que nasceu pronto. Enquanto Abe sobe ao palco, as garotas explodem como se ele fosse o Justin Bieber de 2013. Abe então dedica uma performance a Shiro e começa a dançar no palco, mas Maru se junta a ele pouco depois, o que deixa Shiro feliz. Enquanto os dois dançam como idiotas no palco, Maru acaba ofuscando Abe, levando o cara a sair do palco. Kai então chega com o microfone e diz a todos que Maru tem uma confissão a fazer. Maru reúne sua coragem e diz a Shiro que estava apaixonado por ela há muito tempo, e partiu seu coração quando ela começou a namorar Abe. Ele subiu a este palco para se vingar de ambos, mas agora ele percebe o que realmente sente. Ele então se dirige a Kuroha e admite que quer pegá-la em vez disso, para o choque de todos. Ele admite que ela tem sido todo o seu sistema de apoio por anos, e adoraria se eles levassem o relacionamento para o próximo nível. Kuroha é colocada sob os holofotes com um microfone, e apesar de parecer chocada, ela gentilmente rejeita a proposta dele, fazendo o cara parecer um palhaço, mesmo que ele já tenha a cara para isso. Mais tarde, Abe se encontra com Kai e admite que Shiro é como uma irmã para ele, e tudo isso foi arranjado por ela para fazer Maru se confessar para ele. Ela queria se vingar do cara por não ter vindo vê-lo por anos, mas quando ela viu Kuroha se confessar para Maru, ela agiu por impulso e disse que estava namorando em vez disso. Abe disse para ela retirar a declaração, mas Shiro se recusou a fazer isso porque a faria parecer fraca. No final, Abe teve que fazer o papel de vilão para ajudá-los a acertar as contas, mas como ele admirava as habilidades de atuação de Maru, o deixou feliz em ver o cara voltar ao palco. Kai então pergunta por que Kuroha rejeitou Maru, e Kai revela que é porque ele a rejeitou primeiro. Mesmo querendo pular no joystick dele, ela teve que se vingar, mas agora está se arrependendo profundamente de suas palavras. Por outro lado, Shiro também está apaixonada por Maru, e justo quando a dinâmica deles estava se desenvolvendo, Maru se confessou abertamente para sua arquirrival Kuroha, então ela também está se afogando na miséria. E por último, ao próprio Maru, que certamente vai morrer virgem mesmo tendo duas garotas fazendo fila para lamber o pirulito dele. No dia seguinte, Maru acorda com o mesmo pesadelo recorrente de ser rejeitado por Kuroha. Por outro lado, Kuroha está em sua cama e culpa Maru por essa situação. O quê? O plano inicial dela era dizer sim se ele se confessasse para ela, mas o doce sabor da vingança tomou conta no momento final. Enquanto isso, Shiro está na cama se excitando com um boneco de pelúcia de Maru, mas então começa a gritar com ele por escolher outra garota depois de dizer a ela que a ama. Apesar de tudo isso, ela ainda ama o cara e o deixaria pegá-la por trás a qualquer hora que ele quisesse. Mais tarde, Kai entra na sala e encontra os três se afogando na miséria. Nesse instante, Maru é chamado à sala dos professores pelos alto-falantes, e Kai revela que ele está ganhando muita atenção da mídia depois que seu vídeo de dança viralizou no YouTube. Até a rejeição dele foi transmitida para todos no aplicativo, e Maru agora é conhecido como o cara que foi rejeitado milhões de vezes. Isso ficou tão grande que até os talk shows estão falando sobre, e alguns apresentadores planejam convidar Kuroha para o programa deles também. Maru, irritado, imobiliza Kai, e Kai revela que a única razão pela qual o ajudou foi para fazê-lo voltar ao showbiz. Enquanto Kuroha e Shiro o observam com desespero e arrependimento, uma garota de cabelo castanho entra na sala e se agarra a Maru. Acontece que ela é uma atriz incrivelmente popular chamada Maria, que afirma ter sentido muito a falta dele desde que ele parou de atuar. Enquanto Maru elogia o trabalho que ela tem feito, Kuroha e Shiro aparecem e pedem uma explicação. Maria as chama de rejeito e rejeitada, e promete dar a ele um agrado tão bom que ele esquecerá que elas sequer existiram. Maru revela que Maria trabalhava na agência dele, e ele não só cuidou dela, mas também a ensinou a atuar. Ela então confessa seu amor a Maru, adicionando mais um problema à sua vida já miserável.
No entanto, Maru simplesmente ignora tudo como um cara tranquilo e pede uma pizza. Ele até perdoa Kai por ter enviado o vídeo, porque no final, isso o ajudará a voltar a atuar. Ele então pergunta a Kai como ele conseguiu entrar com uma pizza na escola, e ele diz que é tudo graças à ruiva peituda, tipo sua mãe, que se apresenta como Rina. Enquanto ela fala sobre ser a faz-tudo da escola, Maru não consegue tirar os olhos do balançar dela. Ele pergunta se ela o deixaria pegar e cai em desespero quando ela diz não. Ela então começa a zombar dele por achar que tem chance com seu corpo de osso de frango, o que aumenta ainda mais sua miséria. Acontece que Kai e Rina se conheciam há anos, e ele frequentemente busca a ajuda dela porque ela sabe como resolver as coisas. Nesse momento, Shiro se aproxima nervosamente dela, e depois de algum encorajamento de sua amiga Mako, ela pede ao rapaz para sair com ela. No entanto, Mako a corrige dizendo que ela apenas quer que ele a acompanhe porque o pai dela quer saber como ele está. Ela então o convida para sua casa, mas diz para ele não ter ideias erradas. Ela então repreende Kai por enviar o vídeo dela sem permissão, e Maru promete dar-lhe uma bronca depois. Nesse momento, Kuroha se aproxima dele para discutir seus verdadeiros sentimentos, mas Maru tem PTSD de ser rejeitado e se esconde atrás de Shiro. Enquanto Kuroha fica triste, Shiro saboreia o momento porque acredita ter vencido essa batalha sobre quem fica com Maru. Ela então diz a Kuroha que Maru não se sente confortável com ela por perto e pede para ela ficar longe dele até que ele esteja bem. Com o coração pesado, Kuroha sai silenciosamente da sala de aula com lágrimas nos olhos. Mais tarde, enquanto Maru está jogando pedras na água, ele recebe uma ligação de Kai que lhe diz que a imprensa deixou sua casa e que ele deveria verificar Kuroha quando voltar para casa. Kai até pergunta se ele odeia Kuroha, mas Maru diz que não e que ela mereceu depois do que ele fez a ela. No entanto, Maru está assustado porque não entende o que ela realmente sente, mesmo depois de se conhecerem há anos. Após a ligação terminar, Kai se aproxima de Kuroha e conta a ela tudo o que Maru disse, esperando que isso diminua a distância entre eles. Ao entrar em casa, Maru encontra Maria vestida de empregada que o arrasta para dentro e pergunta se ele gostaria de ter um agrado ou comer primeiro. Maru fica chocado e pergunta como ela conseguiu as chaves de sua casa, e Maria responde com um sorriso. Ela então explica que pegou a chave com a mãe dele há muito tempo e preparou uma refeição com todos os pratos que ele gosta. Ao provar, Maru é levado de volta aos dias em que sua mãe cozinhava para ele e a agradece pela comida. Ele então percebe que ela foi quem disse aos repórteres para deixá-lo em paz, e fica impressionado com o quão popular ela se tornou, apesar de ser uma pequena encrenqueira. Maria diz que isso traz muitas lembranças e que tudo o que ela é hoje é graças a ele. Ela então revela que queria vê-lo assim que ele se aposentasse, mas não conseguiu reunir coragem para isso porque eles se separaram de uma maneira tão triste. No entanto, quando ela viu o vídeo dele dançando no palco, ela percebeu que ele ainda era o Maru que ela amava, e ele era a única pessoa que poderia ajudá-lo. Maru pergunta com o que ela precisa de ajuda, e ela lhe entrega um cartão de Hardy, o CEO da Hadri Pro. Da última vez que ele verificou, a tia Nina era a CEO da agência, mas Hardy assumiu temporariamente quando ela ficou doente. Embora Nina tenha se recuperado rapidamente, ela queria aproveitar o resto de sua vida e nunca mais voltou à agência. Hardy viu o vídeo de Maru na internet e pediu a Maria para convencê-lo a voltar ao showbiz. Ela também lhe dá um segundo cartão e diz para ele entregá-lo a Kuroha porque Hardy também se interessou por ela. Nesse momento, as irmãs de Kuroha, Midori, Aoi e Akane aparecem na porta, então ele diz a Maria para se esconder. Ele então pergunta por que elas estão ali, e as garotas dizem que Kuroha desenvolveu amnésia. Acontece que ela está agindo como se tivesse um cromossomo extra e comendo comidas que geralmente não gosta. Nesse momento, Maria se mostra e Midori começa a pensar que ela é a garota de rebote depois que ele foi rejeitado por Kuroha. No entanto, assim que Maru a apresenta, as garotas imediatamente começam a elogiá-la porque a viram na TV. Maru diz a Maria que essas garotas são as irmãs de Kuroha, e como moram ao lado, sempre agiram como suas próprias irmãs. Ele começa a apresentá-las uma por uma, começando com Midori, que tem os maiores melões, é um pouco violenta e joga tênis em nível profissional. A próxima é Aoi, uma estudante do primeiro ano que é um anjo gentil e tímido. A última é a gêmea de Aoi, Akane, uma prodígio que passou no nível 1 da certificação global de matemática e é uma gênia em tudo. Combinadas com Kuroha, elas são conhecidas como as Irmãs Coloridas, cada uma mais louca que a outra. Maria acredita que elas são tecnicamente também suas irmãs e diz para chamá-la de Nizen. Quando ela se agarra a Maru, Midori a afasta e diz para ela não reivindicar o rapaz só para si porque ele também é irmão delas. Ela diz que nunca a chamará de Nizen, mas Maria diz que estava planejando postar a foto delas em sua página de mídia social. Midori fica tentada, mas rapidamente percebe que é uma armadilha e diz para ela cair fora antes que elas a ataquem 3 contra 1.
Depois de mais algumas provocações, Maria concorda em ir embora por hoje, apenas porque ele tem que verificar Kuroha. Mais tarde, as garotas dizem a ele que as memórias de Kuroha desde o momento em que foi rejeitada até o dia do festival foram apagadas, e Maru fica chocado por elas saberem sobre a confissão dela. Midori diz que Kuroha não contou a ela, mas ela consegue perceber essas coisas porque também é mulher. Elas então pedem a Maru para ajudar, mas o rapaz ainda está aterrorizado para vê-la depois de ser rejeitado. Além disso, se ele começar a pensar que é a razão pela qual Kuroha perdeu suas memórias, ele pode acabar com a própria vida. Elas então dizem a ele que Kuroha falará com ele pela manhã, e enquanto elas saem, perguntam se ele voltará ao showbiz. Ele diz que ainda não decidiu, então Akane o aconselha a não fugir do amor, não importa o que ele escolha. No dia seguinte, ao sair de casa, ele encontra Kuroha esperando por ele lá fora. Ele pergunta o quanto ela se lembra, e ela diz que se lembra até o momento em que decidiu se confessar a ele. Ela também assistiu ao vídeo dela o rejeitando e não consegue entender por que fez isso, embora esteja prestando homenagens a ele todas as noites em sua mente. Ela então pergunta a Maru se ele ainda a pegaria depois da rejeição, mas quando ele hesita em responder, ela diz que ele não precisa mais responder. Mas quando ela tenta pegar a mão dele, Maru instintivamente recua, fazendo-a perceber que ele está mais machucado do que ela inicialmente pensou. Ela promete que continuará tentando e Maru pede para ela ficar ao lado dele porque ele realmente quer superar esse trauma. Nesse momento, Shiro chega em seu carro e diz a ele que muitos jornalistas estão esperando para entrevistá-lo em frente à escola, então ele deveria ir com ela para evitá-los. No caminho, Shiro percebe que Kuroha está agindo de forma diferente, e Maru diz a ela que ela parece ter um pouco de perda de memória. Kuroha, não lembrando da história deles, pergunta por que ele está agindo tão amigável com Kat e exige saber a natureza do relacionamento deles. Vendo a raiva em seus olhos, Shiro acredita que Kuroha não perdeu realmente suas memórias, o que dá a Maru uma ideia para consertá-la. Ele convida Kuroha para a sala de preparação da biblioteca para almoçar com ele, e lhe dá uma marmita que ele preparou. Ela contém um monte de salsichas de polvo, esperando que isso a lembre da vez em que as comeu em um piquenique. Ela as odiava completamente naquela época, mas agora ela apenas fecha os olhos e pede a Maru para colocá-las em sua boca. Maru comenta que ela parece fofa com o rosto assim, e Kuroha fica tão envergonhada que começa a bater no rosto dele com uma garrafa de água. Maru então a alimenta com a salsicha de polvo, e quando ela a devora como sua mãe, ele começa a pensar que ela pode realmente ter amnésia. Ela então pergunta se ele planeja se juntar à sua antiga agência, o que o lembra do cartão que ele deveria dar a ela. Ele diz que o presidente se interessou pelos dois, mas ele ainda não decidiu se quer ir ou não. Kuroha diz que não quer que ele volte a atuar porque isso lhe causou muita dor, mas ele parecia feliz dançando naquele vídeo, então ele deveria fazer o que o faz feliz. Ele então a lembra que foi o conselho dela que o encorajou a subir ao palco, e é triste que ela nem se lembre disso. Maru se vira e começa a chorar, mas Kuroha o abraça por trás e o agradece por se importar tanto com ela. Ela promete ir à agência com ele não porque quer atuar, mas porque quer ver que decisão ele toma. Nesse momento, Shiro invade a sala e pergunta se ele realmente planeja voltar ao show. Quando Kai revela que ela estava ouvindo tudo, Shiro se esconde atrás de Maru e começa a chorar falsamente para colocar os garotos um contra o outro. Maru é tão simp, ele dá um tapa na cabeça de Kai e então pergunta a Shiro se ela o deixaria pegar por trás agora. Mais tarde, Shiro revela que quer ver Maru atuar em uma peça que ela escreveu, o que significa que ela é a favor de ele voltar ao showbiz. No entanto, Kai lembra que ele não poderá aproveitar sua vida escolar se ele se juntar a uma agência, então é melhor que ele espere até a formatura. Ele quer criar um clube de entretenimento e também diz a Shiro que ela não precisa estrelar um filme ou um programa de TV para que um de seus roteiros faça sucesso. Ele também acredita que a presença de Shiro é importante para Maru brilhar mais, e é por isso que ela deveria ficar mais vezes na escola. Kuroha percebe que ele não é do tipo que pressiona os outros e pergunta qual é o seu verdadeiro motivo. Kai admite que tem outra razão para reuni-los, mas não a revelará ainda. Maru diz a eles para não pressionarem Kai e apenas seguirem em frente, porque ele nunca lhes contará a menos que queira. Ele então lhes entrega o plano para o clube deles, revelando que Kuroha também será uma das membros fundadoras junto com eles. Maru então decide levar os planos para casa para poder decidir se vai se juntar ao clube ou à agência, mas Kai quer acompanhá-lo quando ele for à agência. Shiro diz que também quer ir porque está interessada em ouvir o que foi discutido. Lembrando do conselho de Akane para levar as coisas com leveza, Maru felizmente concorda em levá-los todos com ele. Mais tarde ele encontra Maria do lado de fora da agência, e se lembra que este é o lugar onde ele a conheceu pela primeira vez. Maria costumava brigar com ele diariamente, mas agora ela só quer jogá-lo na cama e montar nele como uma montanha-russa. Maria então revela que o achava muito chato antigamente, mas quando as câmeras estavam ligadas, ele se transformava em um cara muito legal.
Nesse momento, o resto da turma aparece, e todos entram para encontrar o presidente Shun. Maru imediatamente começa a bajular o cara, pois lhe deve dinheiro, mas Shun não se abala e pergunta se ele vai fazer um retorno ou não. Maru diz que tem que focar na escola, mas Shun pensa que esta é a hora de fazer sucesso na indústria. Ele também se vira para Kuroha e a incentiva a fazer uma estreia, mas ela gentilmente rejeita a oferta. Ele a atrai dizendo que ela pode ganhar até 100 mil em 3 anos, e Maru pode ganhar 3 vezes mais se as coisas saírem como ele planejou. Maru fica animado pensando que pode fazer Rina dar a ele um agrado com tanto dinheiro, mas todas as 3 garotas prometem torturá-lo até a morte se ele sequer olhar para outra mulher. Shun revela que quer escalar os dois para um comercial e insiste para Kuroha se juntar, mas ela rejeita a oferta com firmeza. Quando Shun começa a insultá-la, Maru derrama uma bebida na cabeça dele e o desafia a nunca mais insultar sua amiga de infância. Em vez de pedir desculpas, Shun começa a detonar todos eles e Kai está pronto para limpar o chão com a cara dele. Maru impede o rapaz de ficar violento e Shun chama a segurança para prendê-los. No entanto, ele é informado de algo urgente no telefone e sai por um momento. Então Kai diz a Maru para negar tudo e culpar Shun por derramar vinho na própria cabeça. Enquanto todos concordam em contar a história falsa, Kuroha o aconselha a não mentir e o repreende por jogar fora sua única chance de voltar ao showbiz. Nesse momento, Shun entra na sala com o pai de Shiro, Suichiro, que revela ser ele quem queria contratar Kuroha e Maru para o comercial. Eles então contam a verdade a Suichiro, e Shiro fala a favor de Maru, explicando que tudo o que ele fez foi para defender alguém que ele ama. Maria sugere que eles resolvam este assunto pacificamente, mas Shun acredita que ele é uma vítima, e os garotos merecem ir para a cadeia por suas ações. No final, Maria sugere um concurso de comerciais, e se Shun vencer, Maru e Kuroha devem se juntar à agência dele. Mas se eles vencerem, ele deve retirar todas as acusações contra eles. Ela então pede a Soichiro para ser o juiz em 2 ideias de comerciais separadas, e até planeja criar uma pesquisa de público onde as pessoas podem votar em seu comercial favorito. Com todos os aspectos de produção arranjados por uma agência chamada Ultramarine Alliance, Maria decide fazer parte do comercial de Maru porque ela quer mostrar a ele que, embora ela ainda seja reta como uma tábua, ela cresceu em outros departamentos. No dia seguinte, a equipe realiza a primeira reunião do clube de entretenimento, onde discutem uma bebida esportiva, que é o produto que eles têm que promover usando um comercial. À noite, Maria se lembra de como sua irmã mais velha a acolheu depois que seus pais sumiram, e ela trabalhou dia e noite para sustentá-la. Vê-la perder anos preciosos de sua vida fez Maria odiar a condição deles, então ela procurou algumas agências de showbiz até que uma delas a contratou. Na agência, ela teve o prazer de conhecer Maru, e embora ela agisse como uma pirralha, o rapaz de alguma forma sempre encontrava um jeito de animá-la. Eventualmente, Maria o abraçou como seu irmão mais velho até o dia em que ele decidiu parar de atuar. Nesse momento, a irmã mais velha de Maria, Ari, volta para casa de seu trabalho de meio período, e as duas decidem fazer um lanche juntas. Em seguida, Ari pede a Maria para mostrar o que elas gravaram, e Maria reproduz o vídeo para ela. Ari gosta da energia que ele traz, mas Maria acredita que elas estão se afastando do produto e precisarão melhorar muito se planejam vencer. Ela liga para Maru para dar-lhe algumas dicas, mas o rapaz diz que está muito ocupado agora e retornará mais tarde. Acontece que ele está fazendo outra versão do comercial que é menos juvenil e mais com tema cyberpunk. Tanto Maria quanto Ari ficam surpresas ao ver sua abordagem única do produto, e Maria fica emocionada ao ver seu mentor voltar à ação. Em seguida, a turma celebra sua vitória por voto popular, mas tem que encurtar porque Soichiro apareceu no portão para buscá-los. Dentro do carro, Soichiro diz a Kai que investigou seu passado e descobriu que ele é na verdade filho de Shun Hardy. Kai se aproximou de Maru porque queria usá-lo para se vingar de seu pai desprezado e da agência a qual ele está conectado. Depois que Kai sai do carro, ele encontra Abe, que diz que estava trabalhando nos bastidores para garantir que a agência não o perseguisse por tentar difamá-los. Kai pergunta o que ele espera ganhar ao ajudá-lo, e Abe diz que está apenas atrás de alguma fofoca. Kai admite que, embora todos tenham vencido aqui, os verdadeiros vencedores são ele e Kuroha. Ele então lhe diz que ele e Kuroha tiveram uma conversa sobre seus próprios objetivos em particular, e ela pôde perceber imediatamente que ele estava escondendo algo. Kai disse vagamente a ela que Shun Hardy é um canalha, ele quer lhe dar uma lição, e ele usará Maru para isso. Kuroha tinha seus próprios objetivos em mente e fingiu ter amnésia para que Maru pudesse superar o trauma de ser rejeitado. Além disso, Maru fica muito bravo quando alguém é cruel com as pessoas de quem ele gosta. Então, se Shun é tão ruim quanto Kai afirma, Maru tentará lutar contra ele e arruinar suas chances de voltar ao showbiz. No final, Kai não só se vingou de seu pai, mas Kuroha também conseguiu se livrar do trauma de Maru. No entanto, Rina é secretamente uma vencedora também, porque ela usou Hardy para fazer Maru transferi-la para a mesma escola que ele, dando-lhe mais chances de se aproximar dele.
As outras garotas definitivamente não estão muito felizes com isso, mas Maru busca a ajuda de Rina para evitá-las. Ela então pergunta por que ele é amigo de Kai, embora eles estejam sempre brigando, e Maru revela que é porque ele é a única pessoa que o tratou da mesma forma antes e depois de ele começar a atuar. Mais tarde, Maru volta para casa com Kuroha, e ela de repente começa a falar sobre suas notas caindo, lembrando como ele dormiu durante todo o curso de verão. Maru então pergunta como ela se lembra das aulas de verão quando ela afirma ter amnésia, e ela o atinge com luta. Para sua grande frustração, o rapaz não consegue acreditar que foi tão enganado e explica que estava tão preocupado com ela que até chorou por ela. Ele pergunta a Kuroha por que ela sentiu a necessidade de mentir para ele, e ela diz para ele descobrir sozinho porque é bem óbvio. No entanto, isso inicia uma discussão amigável entre os dois, e Maru diz que a perdoará se ela lhe der uma explicação adequada do porquê ela mentiu para ele. Kuroha diz que ele deveria ser quem pede perdão porque ela fez muito, e ele não pegou nenhuma de suas dicas. No final, ela o atinge com sua mochila escolar e foge sem explicar nada. À noite, Maru se arrepende de brigar com Kuroha e se pergunta como pode compensá-la. Lembrando de seu lado sádico, Maru acredita que será torturado e deveria implorar por perdão antes que ela comece a torturá-lo. O anjo em seu ombro lhe diz que Kuroha fez isso para consertar o relacionamento deles, mas o diabo questiona por que ela o rejeitou se ela realmente se importava. Enquanto isso, Kuroha está frustrada porque Maru não consegue ler sua mente e se preocupa que outras garotas possam roubá-lo dela. Ela nem quer conversar porque se preocupa que eles acabem brigando, então ela se pergunta se há algo que eles possam fazer para consertar isso. Enquanto isso, Shiro está angustiada com Maru e Kuroha se aproximando novamente e liga para Kai para perguntar se ele ainda está em conluio com Kuroha. Kai diz que a colaboração deles terminou quando eles terminaram de filmar o comercial, então agora ele apoiará o lado que for mais interessante. Shiro então o atinge com uma proposta de certo tipo, despertando o interesse de Kai. No dia seguinte, Kai dá as boas-vindas a Maria à escola e explica a estrutura básica da Ultramarine Alliance, que é o nome do canal deles. Ele diz que cada membro fundador tem o direito de propor, votar e vetar quaisquer ideias, mas eles devem participar de todos os projetos para ter esse poder. Aqueles que não têm esses poderes são chamados de membros não oficiais, e a primeira é Rina, que está servindo como a garota da câmera. Ele também menciona que cerca de 80% das pessoas que querem se juntar ao clube deles são homens, e é por isso que eles precisam votar até mesmo em quem pode entrar. Kai então lhes apresenta a primeira proposta: gravar um clipe musical usando trajes de banho. O objetivo final é divulgar o nome da Ultramarine. Então, mesmo que a música e a dança sejam péssimas, funcionará se o vídeo chamar a atenção. Enquanto os meninos apertam as mãos, Hiroa protesta por a colocarem de maiô. Maru implora para dar uma olhada em seus atributos, mas Maria e Shiro concordam com ela e votam para não usar os trajes de banho. No entanto, Shiro está cética de que Maria tentará enganá-la depois, então exige que mudem o plano agora ou usará seu poder de veto. Vendo-a tagarelar sem parar, Kai remove a parte dos trajes de banho e coloca o plano em votação, aprovando-o por 3-2. Isso significa que uma das garotas votou sim, e Shiro acredita que foi Kuroha, porque ela quer uma chance de se reconciliar com Maru. Kai diz para eles encerrarem a discussão, pois todos têm o direito de votar o que quiserem, e propõe que fiquem no resort de Okinawa por 3 dias para fazer o vídeo. Kuroha diz que não pode deixar as irmãs sozinhas, então Kai diz para ela trazê-las como membros não oficiais. No entanto, Midori tem seu simulado no sábado, e Aoi tem seu clube, então Kai propõe que atrasem a gravação em um dia para que elas também possam ir. Kuroha argumenta que deveriam apenas adiar, mas Kai diz que precisa tornar este verão memorável, e essa é a principal razão pela qual ele formou este clube. Como precisam de mais ajudantes, Shiro liga para a amiga Mako e a convida também, mas ela a recusa. De qualquer forma, Maru está animado para sair e aproveitar a vida, mas Kuroha o lembra que ele foi mal na prova e tem que estudar para as provas intermediárias. Ela então pergunta a Kai se podem usar esta viagem como um acampamento de estudos, e Kai concorda, pois seria ruim para o clube se Maru reprovasse. Eles perguntam onde ficarão, e Kai revela que o pai de Shiro lhes emprestou sua vila e praia particular. Kuroha imediatamente percebe que Shiro e Kai estavam trabalhando juntos, e ela o fez escrever trajes de banho para que pudesse removê-lo depois e parecer inocente. Maru defende Shiro porque acredita que Kuroha está desconfiando demais dela, o que inicia outra discussão entre os dois. À noite, Kuroha envia Aoi para a casa de Maru para ajudar a limpar, e Aoi começa a cantar por hábito, o que ele acha bastante fofo. No entanto, assim que ela percebe que ele está ouvindo, Aoi fica super envergonhada e esconde o rosto. Mais tarde os dois se reúnem para jantar, e Aoi pergunta se ele e Kuroha brigaram. Maru não quer discutir isso com Aoi, mas ela insiste que ele conte a ela para que ela possa ajudar os dois. Maru conta tudo a ela, e Aoi acredita que essa situação é complicada demais para dar uma resposta simples.
Ela também acha que ambos estão errados, mas como eles claramente gostam um do outro, deveriam resolver seus problemas na intimidade. Maru diz que não sabe o que Kuroha realmente sente porque ela continua mentindo pra ele. Mas Aoi diz que nem todo mundo é tão aberto emocionalmente quanto ele. Aoi admite que Kuroha está errada aqui, mas ela também quer que Maru a aceite com a mente aberta. Ela aconselha Maru a realmente pensar no que ele quer e só ir atrás de Kuroha se ele realmente a deseja de verdade. Ela também o avisa que as pessoas frequentemente acabam juntas em viagens porque estão animadas, e se isso acontecesse com ele, ele poderia se arrepender depois. Maru fica um pouco emocionado porque isso não é algo que Aoi diria normalmente, mas Aoi acredita que cada garota da Ultramarine é uma experiência de outro nível, e é por isso que sentiu a necessidade de avisá-lo. Enquanto isso, Kai se lembra de ter dito a ele que investigou Rina também, e Kai revela que ela é sua irmã de outra mãe. Prometeu que não contaria a ninguém e que faria tudo o que ele quisesse. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Shiro, que quer agradecê-lo por manter todos sob controle durante a reunião. Kai pergunta qual é o objetivo final dela, e Shiro revela que quer que Maru se declare para ela. Depois que a ligação termina, Kai diz a si mesmo que o clube deles vai virar um caos se Maru arrumar uma namorada. Então é do seu interesse garantir que Maru morra virgem. No dia seguinte, Eri deixa a turma na vila, e pergunta a Maru qual das garotas ele mais quer pegar. Ela diz que não se importa com o resto, mas se ele usar e descartar a irmã dela, ela vai dar a ele uma segunda circuncisão. Mais tarde, eles vão ao mercado para comprar mantimentos e Shiro fica chocada ao saber que Maria sabe cozinhar, ao contrário da maioria das atrizes. Quando Maria começa a provocá-la por ser uma dessas atrizes, ela fica irritada e a desafia para um concurso de culinária. Eri aparece para selecionar o tema do prato, e enquanto Shiro quer que seja frango frito, eles acabam escolhendo um hot pot. Enquanto compram ingredientes, Maria percebe que Rina está ficando de lado e apenas gravando, então ela a convida para se juntar a eles também. Enquanto se reúnem para almoçar, Maru observa Kuroha de fora e Kai percebe que ele está pensando em como se reconciliar com ela. Maru pergunta o que ele faria nessa situação e Kai diz que pegaria todas as garotas que encontrasse e se tornaria o próximo Gengis Khan. Os meninos então saem para tomar sorvete, sem saber que Maria e Rina estão ouvindo a conversa deles. Maria então comenta como Maru é mais do lado racional. E como Kai frequentemente lhe dá ideias malucas, uma parte dele inveja Kai porque ele também quer ser um pouco mais atrevido. Ela está animada para saber que Maru não é exatamente contra a ideia de construir um harém, porque ela está ficando para trás de Shiro e Kuroha. O melhor curso de ação para Maria é fazê-lo notá-la enquanto as outras duas estão impedindo uma a outra de avançar com ele. Mais tarde, eles chegam à vila e Maru se ajoelha para agradecer a Shiro por deixá-los ficar aqui, o que a deixou sem jeito. Assim que entram, a turma fica chocada ao ver como o lugar é realmente luxuoso. Shiro diz que há 5 quartos que eles podem dividir de acordo. Então Maria se adianta e pede a Maru para ser seu colega de quarto. No entanto, eles a colocam com Eri em um quarto, Maru e Kai no outro, Shirou e Rina no terceiro quarto, e Kuroha e suas irmãs, que chegarão amanhã, recebem os 2 quartos restantes. De volta à cidade, enquanto Kuroha está praticando seus passos de dança, Akane lembra que Maru está saindo com as outras garotas e faltando aos estudos. Imaginá-lo todo carinhoso com outras garotas irrita Kuroha, tanto que Akane tem que chamar reforços para contê-la. Mais tarde, enquanto Rina os filma jogando vôlei de praia, Kai a convida para se juntar a eles, já que não podem gravar de maiô de qualquer forma. Ela felizmente troca para seu maiô para se juntar a eles. Mas quando Maru começa a olhar para seus enormes seios, Kai o repreende. Nesse momento, Maru recebe uma mensagem de Shiro, que quer mostrar a ele seu maiô, mas não na frente de todos. Ela o convida para uma área privada da praia, e o cara imediatamente corre esperando que ele possa finalmente ter uma chance com ela. Assim que ele chega lá, Shiro finalmente exibe seus atributos, e o cara tem que se esforçar muito para não se descontrolar. Quando ela pergunta como ela está, Maru nervosamente diz que ela está linda. Shiro cai de joelhos e chora, revelando como ela esperou tanto para ouvir essas palavras. Ela então, casualmente, senta no colo de Maru e está prestes a se aproximar ainda mais, apenas para o momento ser interrompido por uma ligação telefônica. Acontece que toda a turma estava de olho neles o tempo todo e até gravou um vídeo para chantagear Shiro depois. Mais tarde, Rina e Maru estudam juntos, mas este último está mais focado em assistir Maria praticar seus passos de dança. Quando Kai pede a Shiro para mostrar alguns passos também, eles percebem que ela não sabe nada sobre dança. Maru decide tentar ele mesmo para poder ensinar Shiro a parecer fofa. Acontece que Maru realmente parece bastante atraente enquanto dança, e Rina fica frustrada porque os deuses do enredo lhe deram tanto talento.
Ele então revela que era péssimo em dançar até encontrar alguém para quem dançar, então ele aconselha a Shiro a fazer isso para fazer alguém que ela ama feliz. Mais tarde, enquanto Maria está se preparando para o concurso de culinária, ela diz a Maru que Shiro saiu sem dizer uma palavra, levando o cara a ir atrás dela. Ele a encontra lamentando na praia por sua falta de destreza culinária, e quando ela pede para ele deixá-la em paz, Maru diz a ela que ela não precisa bancar a durona perto dele. Ele a aconselha a ser honesta consigo mesma e a agradece por tentar aprender suas receitas favoritas. Como Shiro praticou fazer frango frito, Maru pede a ela para abandonar o hot pot e ir para o que ela sabe. O cara consegue alegrar o humor de Shiro, tanto que eles estão prestes a se beijar. No entanto, quando ele se lembra do que Aoi disse a ela, ele recua no último segundo, o que deixa Shiro triste. No dia seguinte, Kuroha chega à vila com suas 3 irmãs para tornar a vida de Maru ainda mais miserável. Assim como uma ex intrometida que não consegue te ver feliz, Kuroha imediatamente começa a implicar com o cara, mas Midori a segura e diz que este não é o lugar para discutir. Mais tarde, eles se reúnem para discutir o que vem a seguir e Kai pede a Kuroha para mostrar seu canto e dança. Após o ensaio, Kai conclui que, embora Maria seja a melhor, Kuroha e Shiro não estão muito atrás e estão melhorando rapidamente. Maru se aproxima de Shiro para elogiá-la pessoalmente, e enquanto os dois conversam, Kuroha os observa com ciúmes. Mais tarde, as irmãs chegam à praia de Maio, e Maru imediatamente fica impressionado depois de ver Kuroha. Rina aparece segurando uma melancia, mas Maru está mais focado no balanço de seus próprios seios. Enquanto eles se espalham para jogar Sukawari, Midori comenta que Shiro é ainda mais bonita pessoalmente, o que deixa Kuroha chateada. Ela diz a Kuroha que Shiro está acima dela tanto em altura quanto em tamanho de sutiã. E quando Kuroha a encanta com sua etiqueta, Midori acredita que ela tem até uma personalidade melhor que a irmã dela. Midori então se esconde atrás de Maru para evitar ser repreendida. Mas Kuroha agarra Maru pela orelha e o arrasta para uma conversa particular. Ela então pergunta por que ele a tem evitado, e Maru responde que é porque ela mentiu pra ele e nem sequer pediu desculpas. Kuroha então ativa seu modo Domi Momi e diz a Maru que ela vai dar a ele todo o apoio que precisar 10 vezes ao dia até ele ceder. Que ótimo negócio. Mais tarde, Maru mergulha na água e Kuroha aparece mais uma vez para provocá-lo debaixo d'água. Ela continua a tentá-lo durante todo o dia até que ele perca a cabeça e bata a cabeça na parede. Mais tarde é hora de ele estudar e Kuroha prepara um teste para ele. Enquanto faz o teste, ele percebe que Kuroha o fez com base em todos os problemas que ele errou no anterior, para que ele possa tirar um A, e ela receba sua recompensa depois. Maru ajuda a montar o palco, e Akane diz que está surpresa ao ver que ele realmente tem uma vida social e garotas loucas para ficar com ele. Quando Akane diz que se sente excluída no grupo, Maru a envolve pedindo para ela montar todo o sistema de som no palco. Mais tarde, enquanto o grupo desfruta de um churrasco, Maru percebe que Shiro está massageando o tornozelo e a aconselha a pegar leve, porque ela está nisso há 2 dias inteiros. Preocupado com a segurança dela, ele pede a Midori para dar uma olhada em Shiro, o que deixa Kuroha com ciúmes. À noite, Maru tem dificuldade para dormir, e quando ele vai para a varanda, ele encontra Shiro praticando na praia. Em vez de se aproximar dela, ele se esconde atrás de uma árvore e a ouve conversando com Mako ao telefone. Ela diz a ela que não tem intenção de competir com Maru, mas sim de observar de uma distância segura e estar lá quando ele precisar de ajuda. Ela quer que a dinâmica dele seja baseada em dar e receber e promete se tornar alguém em quem Maru possa confiar. Ela então volta a dançar sob a lua, e mesmo que esteja lutando com o tornozelo torcido, Maru observa à distância porque sabe que ela não quer depender dele. O cara se emociona percebendo que o primeiro amor nunca morre, sem saber que Aoi e Akane o estão observando da varanda. Akane diz que seu coração dói sempre que vê Maru neste estado, e Aoi a abraça para mostrar seu apoio. Aoi também acredita que o amor é um veneno que a consome lentamente por dentro, e todo remédio é uma mentira que apenas alivia a dor, mas não remove o veneno. No dia seguinte, Maru chega ao palco e imediatamente verifica o tornozelo de Shiro, o que deixa Kuroha com ciúmes. Mais tarde, todos os 3 sobem ao palco e realizam sua rotina de dança. Kai quer fazer outra tomada, mas Maru diz a ele para se contentar com o que eles têm, porque ele está preocupado com o tornozelo de Shiro. Nesse momento, Shiro sai do palco e seu tornozelo cede, então Maru rapidamente corre para pegá-la antes que ela caia. No entanto, ele acaba quebrando o braço no processo e Shiro começa a se culpar por toda a confusão. Mais tarde, Kai está revisando as filmagens na sala do clube, quando Abe entra e pede por uma fofoca novinha em folha. Kai acredita que Shiro se saiu melhor desta vez porque ver a donzela em perigo fez os instintos primais de Maru entrarem em ação. Abe conclui que, em vez de Kuroha, que continua se jogando pra cima do cara, Maru deve preferir uma garota desajeitada, que sempre faz o seu melhor.
Enquanto isso, o pai de Shiro diz a Maru que, como ela é responsável por machucá-lo, ela ficará na casa dele até que seu braço esteja totalmente curado. Kuroha argumenta que não é apropriado para eles morarem sob o mesmo teto, mas é exatamente por isso que Soichiro também enviará uma empregada chamada Shion. Mais tarde, Maru sonha acordado com Shiro servindo-lhe comida, e depois ela mesma como sobremesa. Mas ele tem um problema mais urgente porque Shiro, Kuroha e até Maria apareceram em sua casa para cuidar dele. No jantar, ele pede às garotas para tentarem se dar bem durante a estadia. Nesse momento, as irmãs de Kuroha aparecem para dar a ele roupas e material de estudo, e Maru usa esta oportunidade para perguntar a Aoi e a Kane se elas se divertiram na viagem. No entanto, ambas fogem sem dizer uma palavra, fazendo-o se perguntar se ele fez algo para chateá-las. Midori brinca que elas estão enojadas por ele pegar todas as garotas que encontra, e quando Maru pega a mão dela de brincadeira, ela diz para ele não tocá-la mais porque isso a deixa toda molhada. Depois que Midori sai, Kuroha sussurra em seu ouvido que ele pode tocá-la o quanto quiser, mas seus planos de ter uma noite com ele são arruinados quando a mãe dela liga e diz que ela não pode passar a noite. Os pais de Maria também dizem para ela voltar para casa, então ela tem que sair cedo. Enquanto isso, Shion diz a Maru para não ser tão convencido, mas se recusa a explicar mais porque Shiro disse para ela não o fazer. No entanto, isso não a impede de despejar um monte de ofensas na cara de Maru, chamando-o de perdedor virgem sem personalidade, assim como vocês. Quando Shiro retorna, Shion volta a agir normalmente e diz a Shiro que o banho está pronto. No entanto, Shiro diz que é melhor se Maru tomar banho primeiro porque ela tem que lavar as costas dele de qualquer forma. Enquanto isso, Kuroha volta para casa e reflete sobre sua conversa com Shiro do lado de fora da casa de Maru. Shiro diz a ela que ela não tem chance contra ela, mas Kuroha se recusa a desistir e jura fazer Maru se declarar para ela novamente. No dia seguinte, Maria se junta oficialmente à escola deles e imediatamente se torna um colírio para os olhos para todos os moderadores de discórdia na multidão. Enquanto ela encanta a multidão com sua etiqueta, Maru percebe que Shun também vai para a mesma escola que eles. Mais tarde na aula, Maria se aconchega a Maru, o que o torna um alvo para os simps dela. Mas antes que eles possam tocar nele, Shiro severamente diz a eles que ela vai quebrar os ossos deles se eles sequer olharem torto para ele. Ela então pede a Maria para parar de colocar Maru em apuros e a exorta a voltar para sua própria aula. Ela então alimenta o cara com suas próprias mãos, e Kuroha não tem escolha a não ser observar a distância. Mais tarde ele encontra Kuroha no telhado e ela pergunta se ele finalmente teve uma chance na noite passada. Maru diz a ela que nada aconteceu entre ele e Shiro e que ela deveria confiar um pouco nele. Ela então pede desculpas por provocá-lo na viagem, mas Maru diz que adora quando ela faz isso. Assim que os dois consertam o relacionamento, eles recebem uma mensagem de Kai que os convida para uma reunião urgente do clube. Mais tarde, ele diz ao grupo que um canal de notícias quer fazer um documentário sobre como Maru desapareceu do showbiz, e depois fez um retorno daquele vídeo que viralizou. No entanto, as garotas são contra tudo isso porque pode contar uma história falsa, especialmente Kuroha, porque ela se lembra de como Maru ficou mal depois que sua mãe morreu. Para garantir que eles contem apenas a verdade, Kai propõe que eles criem o documentário usando o canal Ultramarine Alliance deles. Eles tentam tematizar o documentário com base no último show que Maru fez, o que deixa Maria animada porque ela também desempenhou um papel nessa atuação. Nesse show, Maru interpretou o papel de Ren, que vivia na pobreza com sua mãe. Um dia, ela morreu tragicamente em um acidente, e quando Ren descobriu que a morte dela foi encenada, ele jurou vingança. Depois de alguns anos, Ren finalmente chegou ao topo e eliminou aqueles que causaram a morte de sua mãe, mas um destino trágico o aguardava. A próxima cena foi ambientada 6 anos depois, então a produção teve que contratar outro ator porque Maru não tinha idade suficiente para o papel. No entanto, ele agora está na idade certa, e Kai sugere que eles gravem o final da série com sua própria história. Ele deixa a decisão para Maru e diz para ele dar uma pausa nisso, até que ele termine os exames. Mais tarde, Shiro, Kuroha e Maria se encontram em um café para discutir como elas têm sido um pouco muito carinhosas com Maru. Isso as coloca em desacordo até que Shiro sugere que imponham limitações, e cada uma saia em um encontro com o cara uma vez. Todas as três concordam com este plano, esperando que possam conquistá-lo. No dia seguinte, Maru acorda com Shion assinando seu gesso, mas quando ele a confronta, ela diz que não fez isso mesmo quando ele a viu fazer. Quando Kuroha entra no quarto, Shion diz a ela que Maru está tentando se aproveitar dela, mas ela chama de bobagem e o pune de maneiras impensáveis. Mais tarde, Maru recebe uma mensagem de Kai e vê que a história de seu retorno e a morte de sua mãe se tornou a capa de uma revista. Mais tarde, eles convocam uma reunião do clube e discutem como vários artigos de notícias distorceram a história de como ela morreu como quiseram, fazendo Maru acreditar que tudo foi feito por Shun para despistá-los. Maria está furiosa e quer agir, mas Kai aconselha todos a manterem a calma ou cairão direto na armadilha de Shun.
Ele então propõe um plano para contra-atacar Shun, revelando que a maior empresa de TV, Collect Japan, ofereceu-se para cobrir a história de Maru. Maru está animado para trabalhar com eles, e Kai sugere que eles comecem a gravar o documentário. Como todas as 3 garotas têm alguma parte a desempenhar no passado de Maru, elas decidem conduzir entrevistas até que apenas a verdade seja revelada. Depois que Kai lhes dá o sinal verde, Shiro o convida e monta a câmera em seu quarto para conduzir a entrevista. Maru revela como todos, exceto Shiro, o trataram de forma diferente naquela época por causa de sua popularidade, razão pela qual Shiro se tornou uma pessoa importante em sua vida. Shiro se lembra de quando Maru a levou para fora de casa para mostrar a Torre de Tóquio, e foi um grande acontecimento para ela porque ela não estava indo para a escola e nem sequer saía do quarto. Ter Maru ao seu lado tornou muito mais fácil sair do quarto, mas ela não conseguia se forçar a sair de casa. Maru não desistiu e continuou a motivar Shiro até que ela percebeu que poderia fazer qualquer coisa com ele ao seu lado. Naquele dia, Shiro saiu de casa pela primeira vez, mas eles não conseguiram chegar à torre porque um monte de gente o cercou na estação. Shiro agradece a Maru por ter mudado sua vida naquela época e está prestes a beijá-lo, mas então recua porque eles estão na câmera. Maru então pergunta se ela gostaria de ir à Torre de Tóquio com ele, e Shiro aceita com entusiasmo. Após a visita à torre, Maru volta para casa feliz, e Shion imediatamente pergunta a Maru o que ele fez com ela. Maru mostra a ela as fotos que tiraram na Torre de Tóquio, e Shion fica completamente louca com a fofura de Shiro. Maru então propõe que ela seja mais amigável com ele em troca de mais fotos como essas, e Shion concorda, um tanto relutante. Enquanto isso, Shiro está em seu quarto, celebrando sua vitória, pois acredita que teve um encontro com Maru. No dia seguinte, ela vai ao quarto de Maru para acordá-lo, mas decide beijá-lo enquanto ele ainda está dormindo. No entanto, Maria abre a porta com força e estraga seus planos. Enquanto entrega uma troca de roupas a Maru, ela percebe que o rapaz tem abdominais definidos e começa a tocá-los. Shiro fica com ciúmes e se junta a ela. E quando Shan entra no quarto, parece que o irmão está recebendo um serviço especial em modo cooperativo. Mais tarde, Maria o leva para passar o dia e relembra como Maru prometeu esperá-la até que ela se tornasse tão grande quanto ele era. Com esse novo objetivo em mente, Maria trabalhou o dobro e virou uma estrela, e até aprendeu os pratos favoritos de Maru com a mãe dele para poder impressioná-lo. Maria quer ajudá-lo a lembrar de todos os bons e maus momentos que passaram juntos, esperando que ao perceber que pode compartilhar tudo com ela, ele finalmente também compartilhe a cama com ela. Ela então leva Maru ao local onde a mãe dele foi atropelada por um carro e pede que ele conte como ela morreu, enquanto grava tudo no celular. Com o coração pesado, Maru compartilha a verdadeira história de como a mãe dela morreu. Acontece que o carro nunca chegou a atingi-la. Na verdade, ela tentou simular o impacto, mas acidentalmente exagerou, fazendo com que sua cabeça batesse no asfalto. Com a morte dela, o programa deveria ter sido cancelado, mas Maru se opôs mais do que qualquer um, pois a mãe dela morreu interpretando aquele papel. Para garantir que o trabalho dela não fosse em vão, Maru dedicou tudo de si ao seu próprio papel. Mas assim que as filmagens terminaram, ele finalmente percebeu o que havia perdido, e que nunca mais conseguiria atuar. Maria pergunta como ele se sente naquele momento, mas Maru diz que não consegue entender suas próprias emoções. Maria é levada de volta ao tempo em que Maru fingiu estar bem para terminar o programa e desaba em lágrimas. Ela pede desculpas a Maru por não ter percebido o quanto ele estava ferido naquela época e lamenta sua própria incompetência. Quando Maru a conforta com um sorriso, ela revela que amava a mãe dele porque ela sempre foi tão gentil e carinhosa com ela. Ela admite ter ficado de coração partido ao saber da morte dela, permitindo que Maru finalmente compreenda suas próprias emoções. Depois de todos esses anos, Maru encontra forças para encarar suas emoções reprimidas, e Maria oferece ao rapaz um ombro para chorar. Após chorar copiosamente, Maru e Maria voltam para casa e retornam aos seus comportamentos habituais. Nesse exato momento, Maria exige um beijo para compensar tudo, mas Shion entra correndo com um apito para discipliná-los. Para fazê-la ceder, Maria sugere olhar o álbum de fotos antigo de Maru, que também tem fotos da Shiro de anos atrás. Shion fica louca imaginando o quão fofa Shiro era naquela época e os libera se eles mostrarem as fotos a ela. Na escola, Kai avisa Maru que as garotas participarão da peça, e por isso eles precisam agir rapidamente enquanto as coisas ainda estão calmas na mídia e nenhum grande drama está se formando. Já que a atenção sobre Maru diminuiu um pouco, este é o momento perfeito para avançar com seus planos. Mais tarde, Karoha chega para buscar Maru para o encontro deles, e em vez de ir a um restaurante ou um lugar movimentado, ela o leva para uma caminhada tranquila. Enquanto passeiam juntos, Karoha se perde em pensamentos, refletindo sobre a jornada do relacionamento deles e há quanto tempo ela realmente ama Maru. Seus sentimentos por ele não eram algo que se desenvolveu apenas recentemente. Ela o amava desde os tempos antigos, muito antes de ele se tornar famoso e ganhar reconhecimento público. Para ela e suas irmãs, Maru nunca foi apenas uma celebridade ou uma figura distante, mas sim parte da família delas.
Mesmo depois que ele desapareceu subitamente dos olhos do público e as pessoas começaram a espalhar todo tipo de rumores negativos sobre ele, elas nunca pararam de se importar. Em seu coração, ele permaneceu o mesmo Maru que ela sempre conheceu. Ela percebe que testemunhou todas as versões dele, mas ainda há um lado dele que ela ainda não viu de verdade. Um dia, ela começou a notar que Maru havia parado de visitá-los com tanta frequência, e sua curiosidade a dominou completamente. Ela decidiu segui-lo secretamente. Foi então que ela descobriu uma caverna que tinha um significado muito especial para ambos. Agora, enquanto ela o leva em direção àquele mesmo lugar, Maru o reconhece instantaneamente no momento em que o vê. Uma onda de nostalgia o invade, pois aquela caverna era seu santuário pessoal. Anos atrás, eles passaram incontáveis horas ali, brincando, conversando e encontrando conforto na companhia um do outro. Era um lugar seguro, onde os problemas do mundo pareciam desaparecer. Enquanto se sentam em frente à caverna, eles tiram um momento para apreciar a atmosfera tranquila que os cerca. Depois de passar um tempo relembrando o passado, eles finalmente deixam a caverna e seguem para o campo aberto. É lá que Kuroha finalmente reúne a coragem para confessar seus sentimentos, dizendo a Maru diretamente que o ama, e que desta vez ela está falando completamente sério. As palavras dela fazem Maru recordar a vez em que ele se confessou a ela no festival, apenas para ser rejeitado. Confuso, ele pergunta por que ela o rejeitou naquela época, e Kuroha maliciosamente admite que só fez isso porque queria se vingar da vez em que ele a rejeitou na aula. Ao ouvir isso, Maru sente uma mistura de emoções, e sua frustração transborda enquanto ele diz o quanto o incomodava que ela sempre guardasse seus sentimentos para si, em vez de ser honesta com ele. Mesmo assim, saber que ela finalmente está expressando suas verdadeiras emoções agora lhe traz uma sensação de alívio. Kuroha então o olha e pede que ele lhe dê uma resposta. No entanto, naquele exato momento, Maru de repente se lembra de que tem outras duas garotas que já confessaram seu amor a ele também. Sua mente se torna uma bagunça caótica ao perceber que, embora ele ame Kuroha, seus sentimentos não são exclusivos apenas a ela. Mas antes que ele possa processar completamente seus pensamentos, Kuroha o interrompe, dizendo que o tempo dele acabou. Ela explica que se ele demorar mais de 10 segundos para responder, isso automaticamente significa que ele não é totalmente dedicado a ela e está claramente pensando em outra pessoa. Ela então sugere uma situações chip onde ela será sua namorada de infância, o que significa que ela terá o direito de namorá-lo no futuro, quando o momento parecer certo. Maru, percebendo o que isso significa para ele, gosta muito da ideia, pois essencialmente lhe permite ter algo sem compromisso, como seu pai fez com sua mãe. No entanto, assim que ele começa a se animar com a possibilidade de algo mais casual, Kuroha rapidamente o lembra que, se ele se quer a beijar, então eles serão oficialmente um casal, e não haverá mais volta. Com isso estabelecido, ela diz a ele para manter o relacionamento deles em segredo e eles voltam para casa felizes. No dia seguinte, na escola, Abe se aproxima de Kai e lhe diz que assistiu ao documentário de Maru. Ele aponta que Kuroha fez uma jogada incrivelmente inteligente, pois no final ela não foi rejeitada nem totalmente aceita. Em vez disso, ela criou uma brecha para si mesma, garantindo a possibilidade de um relacionamento romântico sem realmente se colocar em uma posição vulnerável. Mais tarde, Kai informa Maru que ele se tornou uma verdadeira sensação na escola, com um fã-clube inteiro de garotas suspirando por ele. No entanto, suas garotas principais estão de guarda, garantindo que nenhuma dessas novas admiradoras consiga chegar perto dele. É tudo por este vídeo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para ver mais resumos como este. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo.